Garrafa, quem está com a gente, Garrafa? A Juliana Barros Becker, enfermeira na Unifesp, voluntária da vacina de Oxford, já está te ouvindo. Bom, Juliana, primeiro é desnecessário dizer que vocês merecem o maior respeito da sociedade mundial e há várias manifestações em homenagem a vocês, profissionais que são verdadeiros heróis, médicos, enfermeiros, quem lida com pacientes com Covid. Eu entrevistei uma senhora, você é nova, mas eu entrevistei uma senhora que é uma enfermeira brasileira que começou a atuar lá em Milão, na cidade onde surgiu o principal foco da doença, que é uma cidade de operários chineses, né, de fábricas chinesas, há muito intercâmbio com a China, e quando houve o ano lunar, muitos chineses foram visitar parentes lá na Itália, ou então o inverso. Os chineses lá da Itália iriam visitar foram visitar parentes em Wuhan. E ali foram contaminados. E ali era um foco terrível da doença que ninguém conhecia mesmo. E essa enfermeira, acho que foi uma das melhores entrevistas que nós fizemos. Por exemplo, ela dizia do medo, não é? Dela ter que se separar da família, a ponto de separar da família, para viver em casa separada dos dois filhos e do marido para preservá-los, devido à alta letalidade desse vírus e a contaminação. E ali eles estavam no foco da doença, mesmo como vocês estiveram e estão no Brasil. Então, essa entrevista foi a primeira vez que eu ouvi falar, ela dizendo que, olha, ô Datena, eu vi médicos chorando, tendo que deixar os mais velhinhos sem atendimento, aqueles do grupo de risco sem atendimento, para salvar quem tinha chance, quem tinha mais chance de sobreviver. Os médicos choravam ao ter que fazer essa escolha. E falou uma série de coisas que realmente essa série de coisas nos comoveu. Então vocês são heróis. Quantos de vocês perderam a vida? Acho que no Brasil é o país que mais perdeu enfermeiros, enfermeiros perderam a vida. Quantos de vocês, e médicos e enfermeiros, perderam a vida? E quantos foram contaminados, tiveram a Covid e imediatamente voltaram a trabalhar depois de ter a doença para continuar ajudando as pessoas? Então aqui as nossas homenagens do Grupo Bandeirantes à sua classe, que é uma classe fantástica de verdadeiros heróis e heroínas. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. Bom, agora eu quero saber dessa sua coragem, que eu não sei se eu teria, mas acho que teria sim, de participar de um grupo de controle. Acho que não teria não, pensando bem, porque eu tenho todas as comorbidades possíveis e imagináveis e sou velhinho, tenho 63 anos, não é? Então não sei se teria essa coragem não, porque não seria coragem, seria acho que mais irresponsabilidade, porque as pessoas têm que ser saudáveis e tal para fazer o teste de controle. Agora, você está participando dos testes da vacina de Oxford, é isso? Isso, eu recebi a vacina, não sei qual vacina eu recebi, né? Porque a gente não sabe se recebe o placebo, a vacina em teste, mas a vacina de Oxford. Vai fazer um mês, semana que vem, que eu recebi. E, graças a Deus, foi tudo bem. Eu tive poucos efeitos colaterais, mas nos 2 primeiros dias após receber, mas foi bem tranquilo. Eu fiquei bem feliz em participar, né? Bom, Uma honra. eu acho que aí a gente já descobriu uma parte da nossa questão. Você teve poucos efeitos colaterais, aliás, é por isso que a vacina está dando certo. Ela está dando uns efeitos colaterais que normalmente, ao que parece, nos grupos de controle, é o que você tem quando você toma uma vacina contra a gripe, por exemplo, né? Febre, algum desconforto e tal. Você teve esses efeitos colaterais? Tive, após os 2 dias seguintes à vacina, eu tive muita dor no corpo, indisposição, dor de cabeça e um episódio de febre, mas assim, só nos 2 primeiros dias. Depois, vida normal, tudo bem. Mas tive. Eu acho que aí a gente já descobriu que você não está tomando placebo.
Porque o Não sei, placebo, porque o placebo não daria esses efeitos. Então, o placebo é o que... placebo é uma vacina também, né? No estudo de Oxford, o placebo é a vacina meningocócica, então também pode dar Ah, é? efeitos Ah, é? colaterais. E todo mundo recebe alguma vacina. O Ah, grupo controle. entendi. Os russos, apesar de ser um regime muito fechado, parece que estão muito próximos também de conseguir a vacina. E o Trump, no começo, só dizia que, olha, toma cuidado, porque vai morrer vão morrer mais de 100 mil americanos aí. Você não fica abrindo tudo, não. E já morreram 144 mil ou mais, não é? Então ele dizia que a doença era uma doença perigosíssima. É um grande virologista, é um dos caras pioneiros em estudo de AIDS, mas ele também disse que é bom que o mundo se prepare, não com uma vacina só, mas com várias vacinas, porque todos os caminhos, às vezes, a maioria dos caminhos, pode levar ao combate do vírus. Outros métodos podem levar ao combate do vírus. Mas você acredita muito nessa vacina porque você está fazendo parte do grupo de controle. Você foi voluntariamente e, de repente, foi aceita no grupo para fazer parte. E qual é a sua rotina depois que recebeu essa dose de vacina? Vida normal, trabalho normal, não mudou. E assim, os cuidados, independente da vacina ou não, né? A gente tem que continuar com os cuidados. Distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscara. Isso é regra. Dentro do hospital não mudou nada. Acho que também eles não falam qual vacina você vai receber pensando nisso, né? Porque algumas Claro. pessoas podem se sentir mais confortáveis em E abrir agora a estou guarda. vacinada e relaxar. Então, Não pode relaxar, não pode abrir a guarda. coisa. Como é que é feito o controle por parte dos cientistas que estão acompanhando a evolução desses grupos de controle? Então, você é seguido por um ano, né? Você primeiro faz uma entrevista inicial, um teste de sorologia. Se você for elegível, você tem outra visita. No caso das mulheres, a gente faz um teste de gravidez antes de receber a vacina, né? Então, a gente recebe a vacina com um mês. Tem o primeiro retorno, são 4 retornos. Um mês, 3, 6 meses e um ano. Então, a gente é seguido por um ano. E, semanalmente, eles mandam mensagem para saber se está tudo bem, se teve alguma coisa. Qualquer coisa, tem que entrar em contato com o grupo do estudo, se teve febre, algum sintoma de Covid. E é isso, eles mandam semanalmente mensagens e a gente vai presencialmente colher sangue com um mês, 3, 6 e um ano. Não dá para perceber se houve alguma alteração no sistema imunológico, a não ser quem acompanha o grupo de controle que pode saber. Você tem acesso a esses resultados do controle ou não? Então, eu não sei, meu primeiro retorno é agora dia 29. Então não foi lá ainda. eu vou ter uma nova amostra de sangue e eu não sei, na verdade, como vai ser, se alguém vai conversar comigo, geralmente um médico conversa também. Eu não sei se eles vão falar o resultado já da sorologia, ou se só no final do estudo mesmo. Porém, quem recebeu o placebo, né, na verdade a vacina meningocócica, nesse estudo, caso essa vacina para a Covid seja eficaz, no final do estudo, todos vão receber. O grupo placebo também vai receber a vacina em teste. Juliana, Chabots, né? você tem a noção exata da contribuição que você está dando com milhões de pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro, que são um grupo de controle, porque há sempre risco, né? Na aplicação de um medicamento novo, de uma vacina ou qualquer coisa que te aplique em fase de testes, há riscos embutidos nisso. Graças a Deus com você não aconteceu nada até agora e não vai acontecer. Tomara que aconteça a imunização. Tomara que aconteça a imunização. Mas fora esses problemas que você sentiu no começo, nada demais de alteração fisiológica você observou depois que tomou. Você tomou uma dose, 2, como é que foi? Uma dose. Essa vacina em teste é uma dose.
Você vai tomar mais doses subsequentes ou não? Não, não, uma dose só. Interessante a gente saber desses detalhes. Agora, no seu meio de trabalho, você viu muita gente contaminada e perdeu alguns companheiros também durante esse Sim, combate ao coronavírus? e nesses meses, muitos colegas de trabalho, impressionante, muitos colegas de trabalho contaminados ao longo dos meses. E, infelizmente, nós perdemos, eu não perdi colega de trabalho que trabalhava diretamente comigo, mas alguns funcionários faleceram, inclusive o pai de uma colega nossa que trabalha no meu setor, ele faleceu, ele trabalhava lá na manutenção do hospital. Ele veio a falecer, foi internado quase um mês na UTI, morreu. Dois médicos de lá faleceram também. E alguns colegas ficaram graves, mesmo jovens e sem comorbidades importantes. Então, a doença que não é brincadeira, a gente tem que se cuidar, todo mundo se cuidando, porque não é brincadeira mesmo. Essa enfermeira, quando falou com a gente, eu espero que estabilize o contato com ela, com a Juliana, porque é muito importante. Essa enfermeira que falou com a gente, ela disse que às vezes ela saía lá para um quartinho que vocês têm para descanso e começava a chorar, porque ela disse que os efeitos dessa doença, na maioria das pessoas, independente de comorbidade ou não, são efeitos gravíssimos. De uma hora para outra a pessoa entra internada, aparentemente com os sintomas, né, com um pouco de falta de ar, com febre, mas evolui muito rapidamente. Já alguns casos vão direto para a UTI e muitos não saem de lá vivos. Então a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. A gente ontem teve recorde de casos no Brasil. O Brasil passa a ser um grande epicentro da doença. A gente só é superado pelos americanos, acredito também porque eles têm 100 milhões de habitantes a mais do que a gente, mas estamos ali em pé de igualdade. O maior número quem está na frente de tudo isso, onde tem mais gente morrendo per capita, por pessoa, por incrível que pareça, é a Suécia. Ninguém sabe, mas é a Suécia. Em número de milhões de habitantes, onde mais está morrendo gente, é na Suécia, porque a Suécia simplesmente não fez nada. Ela não adotou medida nenhuma de precaução. Ela deixou tudo aberto. Então, a Suécia, só a Suécia, que lá as fronteiras, às vezes é uma ponte em relação à Dinamarca, né? A Suécia, ela teve, não sei, acho que 4 ou 5 vezes mais número de mortos que todos os países escandinavos reunidos, Dinamarca, Noruega, Lituânia, enfim, não é Lituânia, é outro país, Islândia, não é? Todos os países nórdicos, o número de mortos, onde foram adotadas as regras de distanciamento social, isolamento social em alguns mais severos que os outros e tal. Se pegar quem morreu na Suécia e comparar com quantos morreram nos países escandinavos todos ali, a Suécia supera em 4 vezes os países todos juntos. Né? Então, por isso que há necessidade de lavar as mãos, distanciamento social, uso de máscara e daí por diante. Mas os avanços da vacina de Oxford são muito auspiciosos. A cada dia que eu falo com o Philip Keeling, a gente tem uma novidade positiva. Né? Você acredita que, como disse o diretor da Organização Mundial de Saúde, apesar dos resultados auspiciosos, essa vacina só vai poder ser aplicada se tudo continuar correndo bem a partir de janeiro do ano que vem, ou pela quantidade do número de mortos, já de uma possível segunda onda que está batendo na porta da Europa. Alguns dizem que até alguns estados brasileiros já estão na segunda onda. Por tanta gente sendo afetada e tanta gente morrendo, você acredita que possa se aplicar essa vacina ainda esse ano em massa no mundo ou não? Olha, eu sou somente uma voluntária no estudo, mas acredito que não, né? Porque precisa ter a produção em massa, pensando em bilhões de habitantes no planeta. Acho que não vai ser esse ano, não. Mesmo porque tem o poder econômico, né? Que vai falar também
os Estados Unidos da Pfizer já compraram as doses, né? É. Então é complicado, né? Trump vai lá e compra tudo. É o que ele fez com os EPIs. Tomara que ele Então, perca a eleição americana, viu? Esse foi um dos piores presidentes que eu já vi na minha vida para os Estados Unidos. Os Estados Unidos regem o mundo, né? Tem esse detalhe aí. O cara vai lá e compra tudo. EPI ele não deixou para ninguém. Parou 3 Boeings lá. A produção da Pfizer, acho que BioNTech, sei lá qual é o laboratório que trabalha com a Pfizer, ele comprou toda a produção. Não sei quantos milhões de vacinas aí. Gastou uma grana violenta que eles têm para gastar. Então eles pensam no deles. O império é assim. Império não age de outra forma, age desse jeito. Não está nem um pouco pensando no resto do mundo. Mas fora isso, Juliana, parece que essa vacina que você está testando vai passar para a história. E eu espero que passe, porque o Brasil já tem não só a perspectiva de aplicação dessa vacina, mas também a tecnologia para fabricá-la. E o Brasil é muito bom para fabricar a vacina. A Fiocruz, o Butantan, são fantásticos, não é? Eu tenho a impressão que, dando resultados positivos, a gente já vai ter condição de produção em massa até janeiro do ano que vem. E no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser, a gente já vai ter. A única esperança que nós temos é essa. Porque esse negócio de hidroxicloroquina, azitromicina, anita, vermífugo e remdesivir, isso tudo não tem confirmação científica. A única saída para o mundo realmente é a vacina. E eu espero, sinceramente, que essa vacina que você está testando e outras deem certo, que é a única forma da humanidade ficar livre desse mal terrível. Obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-lo e parabéns pelos atos heróicos que a sua classe tem. Foi muito legal você falar de um negócio aqui que a gente não fala nunca, não é? Mas quando a gente fala do pessoal de linha de frente, dos hospitais, você tem que lembrar desde o atendente até o pessoal que faz a higienização, até o pessoal da manutenção, o contexto do hospital inteiro. Fala-se muito em médicos e enfermeiros que têm um contato direto com o paciente, mas os outros também têm, não é? Então, o hospital inteiro tem que ser lembrado, são profissionais que têm que ser lembrados que são da linha de frente também. Foi um prazer falar com você, Juliana, e tomara que dê tudo certo com a vacina. Você quer acrescentar mais alguma coisa ou não? Eu quero acrescentar que assim, essa pandemia mostrou que o SUS precisa ser muito valorizado e fortalecido, porque ele que segura a onda, mesmo aos trancos e barrancos, é ele que presta assistência à maior parte da população, e que as pessoas continuem exercitando a civilidade, porque usar máscara, higienizar as mãos e distanciamento social são atos individuais, porém em prol do coletivo, né? Então é muito importante. E a gente não pode, com vacina ou sem vacina, a gente vai continuar fazendo isso por um belo tempo, viu? Outro assunto importante que você tocou, o Brasil vai sair melhor nesse aspecto, né? Porque a gente nunca teve hábito mesmo de ficar lavando mão toda hora, a gente nunca teve hábito de cumprir com algumas regras de higiene, a gente nunca teve hábito de usar máscara. Isso vai fazer parte da nossa vida mesmo com vacina. Você não tem a dúvida que vai fazer parte de evitar a aglomeração, o mundo vai sair diferente. Claro que nós estamos pagando muito caro por isso, o mundo está pagando muito caro por isso. Uma pessoa morta já é uma tragédia, que dirá mais de 500 mil, não é? E 14 milhões de contaminados no mundo inteiro. Então, a gente vai sair diferente dessa história. Mas você falou uma coisa muito importante que eu venho falando já há algum tempo. O nosso sistema do SUS vem sendo elogiado há algum tempo, mas ele tem muitos problemas, sérios problemas, e o principal deles é falta de verba. Eu não sei como é que o Ministério da Saúde, que tem tantos bilhões de verba, nunca aplicou no SUS o que o SUS merecia. Porque agora a gente está falando do SUS e falando bem do SUS. Os americanos não têm um sistema público, a gente já tem e tal. Só que esse mesmo SUS,
ele era relegado a um segundo plano pelo Ministério da Saúde e a gente via antes da pandemia gente morrendo em corredor de hospital, falta de pessoal de enfermagem, falta de médico em hospital. O mesmo sistema que a gente está elogiando agora, porque foi injetada a verba e precisava ser injetada a verba por causa da pandemia, se ele tivesse sido abastecido com as quantias necessárias, não é? Para que se mantivesse o sistema em funcionamento, o sistema médico brasileiro público seria muito melhor do que era antes da pandemia, porque antes da pandemia dificilmente se elogiava o SUS, porque não davam ao SUS a verba que ele merecia para contratar médicos, para contratar enfermeiros, para ter equipamentos, para ter tudo à sua disposição. Agora sim, não só o Brasil vai valorizar o seu sistema público de saúde, mas o mundo inteiro que provou que não estava preparado para essa pandemia. Você vê os Estados Unidos, a maior nação econômico-militar do mundo, está de joelhos para essa pandemia. França, Alemanha, Itália, Espanha. Então, se o sistema público não for fortalecido, obviamente que a gente vai estar exposto a futuras pandemias que não serão menos raras daqui para frente, pelo contrário, a tendência é piorar, entendeu? Então, pelo menos nesse aspecto de fortalecimento do sistema de saúde, a gente tem uma boa notícia. Acho que é isso, né, Juliana? Obrigada, e é isso mesmo. Espero que se mantenha. A população tem que ter ciência da importância do SUS e tem que sempre lutar por ele, porque vira e mexe tem ideias, o SUS não funciona, vamos sistema de voucher. Não, o SUS é o melhor plano de saúde para a maior parte dos brasileiros. Precisa ser aprimorado, valorizado e financiado. É o que os planos de saúde não querem que aconteça. Os planos de saúde, eles começaram a fazer planos populares para concorrer exatamente com o SUS. Não é? E tem ligações, lobbies em relação ao governo com o plano de saúde, que é uma coisa impressionante. E depois, na hora de cumprir, quase não cumprem com nada que devem cumprir. Esse é o grande detalhe. Se você tiver um sistema de saúde público forte, na realidade, a gente vai agir de uma maneira social a diminuir essa diferença abissal de rendas que tem no Brasil e todo mundo ter direito a uma saúde que lhe é devida pela Constituição. Eu sempre tive uma ideia. Eu acho que todo político eleito para qualquer cargo, qualquer problema que ele tivesse, ele deveria ser tratado pelo SUS. Aí você ia ver como o SUS iria se transformar no maior sistema público de saúde do mundo, entendeu? Porque político, quando passa mal, vai para o hospital de Bacana. Você não ouve falar que vai para o SUS. Vai exatamente para o hospital de Bacana. Então, se todo político eleito, do vereador até o presidente da República, tiver que se tratar no SUS, a coisa seria diferente, porque o SUS seria hoje fantástico. Obrigado, então, Juliano. Um ótimo dia e parabéns pela sua contribuição particular, mas da sua classe também, tá bom? Obrigada a você. Um bom dia a todos. Tchau, tchau.